amigos e amigas da Sociedade Brasileira de Hidrografia. O dia de hoje marca o início da programação de ciclo de eventos para 2024. Nossa intenção é realizar eventos presenciais e virtuais, assim como pretendemos participar de outros com instituições congêneres. Estamos prestes a divulgar nosso simpósio de hidrografia presencial de 2024, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho, no Rio de Janeiro. Esse nosso encontro de hoje inaugura uma novidade em seu formato, pois trata-se de um painel virtual consistindo de 3 debatedores que conversarão entre si sobre um tema proposto e sob a coordenação de um moderador. O tema escolhido de hoje ele tem uma significativa relevância técnica e pragmática e vem sendo objeto de discussão em diversos fóruns internacionais que tratam da segurança da navegação. O tema é a resiliência dos sistemas de navegação por satélite, visando minimizar as vulnerabilidades de precisão de posição e tempo. É a sigla R-PNT. Sendo assim, é com muito prazer que eu apresento os nossos debatedores convidados, o capitão de Maringuerra Carlos Norberto, o capitão de Maringuerra César Pimenta, o capitão de corveta João Celso. E para conduzir os trabalhos, eu convido o moderador, capitão de Maringuerra, Alberto Provenzano. E, por favor, comandante Provenzano, a palavra é sua nesse momento. E muito obrigado. Muito obrigado, almirante Paulo César. Meu cordial bem-vindo a todos. Agradeço ao senhor, almirante, pelo convite, pelo qual eu não me julgo merecedor, porque o assunto vai muito mais além do que a minha capacidade técnica. Eu apenas tenho estado muito preocupado com esse tema já há algum tempo, apenas por ter estado no lugar certo, na hora certa, e ter recebido informações sobre essa questão, né, e visto a dimensão que ela pode atingir e as consequências, principalmente, do que pode ser esse problema, né? Agradeço ao senhor por ter disponibilizado a SB Hidro para que esse assunto possa ser tratado. Eu já venho há alguns anos tentando divulgar essa informação, mas os fóruns aqui no Brasil ainda são bastante restritos. Agradeço aos participantes, ao comandante Norberto, ao comandante Pimenta, ao comandante Celso, por terem disponibilizado o seu tempo para que a gente converse sobre esse tema, que, como eu já disse, eu reputo de grande importância para o país. Eu considero que ele transcende a Marinha, transcende o Ministério da Defesa e afeta muitas outras áreas da atividade humana. O primeiro contato que eu tive com essa matéria foi numa reunião de conselho da IALA, como os senhores já bem conhecem, em meados de 2008, quando o assunto já vinha sendo tratado há alguns poucos anos, né? Foi quando eu soube que o Reino Unido estava finalizando a implantação de um sistema de backup aos sistemas de navegação por satélite, né? Ou seja, mais do que a resiliência desses sistemas, eles estavam acrescentando um sistema de backup, né? Eles estavam instalando estações de ILORAN que eram baseadas em terra, ou que são baseadas em terra. E pouco depois eu soube que a República da Coreia, que havia denunciado a Coreia do Norte, lá na Organização Marítima Internacional, devido à interferência que aquele país havia feito nos sinais de GPS na Baía de Incheon, e que, portanto, eles também estavam adquirindo da Inglaterra esse mesmo sistema de ILORAN para garantir a cobertura do seu espaço marítimo e terrestre. Eu acredito que esse sistema da Coreia já esteja totalmente operacional. A previsão era 2020, a 2021, atrasou um pouquinho, mas eu acredito que eles já estejam com o sistema operacional. E nos Estados Unidos também havia um esforço da Guarda Costeira americana
junto com uma empresa, se não me falha a memória, a Ursanave, em colocar em território americano um sistema semelhante que desse cobertura à área marítima e à área terrestre. Pouco tempo depois, por um acaso, o capitão de mar e guerra da Guarda Costeira, doutor Dana Goat, ele era conselheiro da IALA pelos Estados Unidos, e ele se retirou, foi para a reserva e assumiu a presidência da RNT Foundation, Resilient Navigation and Time Foundation, em 2013. E desde então, pela amizade que nós tínhamos, ele passou a fornecer informações sobre esse problema aqui para mim, e eu procurei ao máximo divulgar e disseminar essas informações. Eles vêm produzindo e a cada vez mais massivamente artigos alertando sobre a importância da continuidade da solução PNT, posição, navegação e tempo, do qual o mundo depende de forma crítica em diversas de suas estruturas, as suas infraestruturas, tais como sistemas de transporte e navegação, sistema financeiro, tecnologia da informação, network database, telecomunicações, sistemas de abastecimento de energia. Então, são alguns exemplos desses sistemas que dependem fundamentalmente da medida de tempo precisa, sincronizada em sua fase e frequência, e o que hoje é feito por meio de relógios atômicos baseados em satélites. Então, aí eu já citei, né, navegação, operação de portos, terminais marítimos, aeroportos, bolsa de valores, que é muito importante para nós, agro, e vai chegar até o entregador de pizza, que depende desse sistema de posicionamento para fazer o seu trabalho. Né? A título de exemplo, eu não tenho dado com toda a precisão, mas a título de exemplo, nas comunicações militares, a frequência é alterada mais de 1000 vezes, milhares de vezes por segundo. Portanto, esses sistemas precisam estar perfeitamente sincronizados. Né? E eu vou adiantar aqui, eu sei que os nossos companheiros, nossos amigos vão falar nesse assunto, mas a fragilidade do sinal dos sistemas de satélite, né, os GNSS, permite que eles sofram interferências tanto naturais, como, por exemplo, tempestades solares, ou intencionais, no caso de terrorismo, ou como estamos vendo agora recentemente nos conflitos da Ucrânia e da faixa de Gaza. Nos Estados Unidos da América, né, os donos, que são os donos do GPS, o Dr. Dana tem se esforçado para sensibilizar as autoridades quanto a esse problema. Eu acho que a questão principal, além da questão orçamentária, é a sensibilização daqueles que tomam a decisão, que são os tomadores de decisão, né, nesse campo, nessa área. E ele tem indicado, preocupado, que a China está muito à frente dos Estados Unidos nessa questão, embora o assunto já esteja sendo debatido no Congresso americano. E eu fico me perguntando a questão de, e aqui no Brasil? O que é que nós temos feito quanto a isso? Então, Almirante, eu acho que essa oportunidade de estarmos discutindo isso nessa plataforma é excelente, volto a agradecer ao senhor, e eu espero que, no mínimo, daqui para frente, aqui no Brasil, possa se acompanhar mais de perto esse problema que é crucial. Como eu disse no início, eu estava no lugar certo na hora certa, né? Mas hoje, com relação a essa questão, eu tenho a sensação de que eu sei para onde que o trem está indo. Agora, o que é que faz a roda do trem rodar? Isso eu vou deixar para os nossos universitários, eu sei que aqui a gente já pode começar a discutir sobre esse assunto com o comandante Norberto, o comandante Pimenta e o comandante Celso. Eu gostaria de passar a palavra ao comandante Norberto, para que ele desse a sua opinião e já mostrasse. Eu sei que ele já vem se envolvendo com esse assunto há bastante tempo, e é certamente uma palavra que vai ser muito importante aqui no nosso debate. Muito obrigado. Bom, olá a todos. Eu vou procurar apresentar aqui, né, para quem ainda não está inteirado sobre o assunto. Eu vou abordar a vulnerabilidade da navegação por satélites, né? Muita gente, né, pensa que é seguro o satélite, porque esses satélites estão a mais de 20 mil quilômetros da Terra. É difícil interferir fisicamente com eles.
mas os sinais que chegam aqui são muito fracos, né? Muito fracos, e são sujeitos a não só a bloqueio, né, que é um problema bloqueado, aí alguém pode pegar uma navegação estimada, o dead recon, safar, ou ser chama seduzido, o spoof, né, interferir no sinal para ter um efeito, né, nocivo contra um possível adversário aí, né, por crime. Então, como eu falei, esses sinais são sujeitos a interferência devido à baixa energia com que ele chega na Terra. Hoje, você já tem bloqueadores de GNSS disponíveis, né, em ciclos militares, e até, né, você entra no piratas.com, você compra um dispositivo desse aqui, tamanho de um controle remoto, e bloqueia, por exemplo, uma Baía de Guanabara. Você bota 2 pilhas ali e está tudo bloqueado. Fora comando Piovesan abordou, registros não intencionais, né? Não intencionais, de ondas de rádio, que acaba interferindo nisso aí. Isso aqui foi um exemplo, os Estados Unidos decolou esse veículo aéreo não tripulado de milhões de dólares sobrevoando o Irã, só que ele usou um código civil do GNSS, pensando que o Irã não teria a expertise necessária. O Irã entrou no sinal, se ele tivesse bloqueado essa aeronave, ela entraria em estimada, voltaria para o porta-aviões. Mas ele seduziu, ele foi falsificando os sinais e fez com que esse Vante aí, né, enfiasse lá numa duna do deserto, perdeu-se o drone, foi lá todo mundo espionar ele no deserto, né, perderam informações militares valiosas por conta disso. Isso aqui é um caso, o primeiro acidente que teve, esse Real Majesty, né, o Costa Concorde de 95, só tinha um GPS lá no navio. O faxineiro tropeçou no cabo e desligou o sinal. E por vários motivos, ninguém percebeu essa falha e o navio acabou encalhando aí em Águas Claras, né? Foi o primeiro acidente envolvendo aí GNSS, porque perdeu-se o sinal. Hoje alguém pode, né, bloquear o sinal, ninguém perceber, né, e ter esse tipo de acidente também. No caso de indisponibilidade, o que isso pode ter? O Eloran, né, que os Estados Unidos está desenvolvendo, como a gente Piovesan abordou aí quanto à Coreia do Sul, né? Essa navegação quântica, eu publiquei um artigo há 10 anos atrás falando sobre tudo isso, né? E essa navegação quântica surgia, né, para substituir tudo. É tipo a fissão nuclear, né? Quando der certo, vai acabar um monte de coisa, mas até hoje está na promessa isso aqui, né? Solucionaria todos os problemas. Existe uma falácia que diz a navegação astronômica substitui só em alto mar. Em alto mar ninguém bloqueia ninguém, nem tem perigo a navegação em alto mar, em termos de bater no alto fundo, numa ilha, etc. Então, a navegação astronômica, nesse caso, não dá. Essa é uma solução, né, do Eloran, são estações em terra, né, que transmitem, né, a informação para o navio sem interferência dos 20 mil quilômetros de distância, o desvio na ionosfera, na troposfera que o GNSS tem. E tem outras vantagens, entra dentro de túnel, né, e a redundância também. E a vantagem dele, existindo uma proteção, ninguém vai fazer bloqueio, nem interferência, né, porque existe um backup, esse sistema LORAN, né, que os Estados Unidos já tem. O russo tem o Shaika deles, que está lá no território dele, não sei como está usando, é só quando acabar a guerra da Ucrânia vão saber quem usou o quê. Hoje em dia, como o comandante Piovesan abordou, o GNSS da Rússia e o chinês são muito mais resilientes que o norte-americano, para uso civil principalmente, porque o norte-americano, lá os Estados Unidos, está fazendo, né, a proteção lá para os meios militares dele, mas ninguém sabe como é que está isso. Isso aí seria uma rede Eloran na nossa Amazônia Azul, né, um monte de estações ao longo da costa, seria um investimento aí astronômico, né? Não sei se aproveitaria antenas aí de GPS, etc., mas nós estaríamos protegidos aí, né, contra qualquer ataque aí, satelital. Isso aí, né, é um custo muito elevado, difícil que alguém encampe uma ideia dessas. Então, eu encerro aqui, principalmente abordando a problemática principal, e como o comandante Piovesan falou, ele me manda muitos e-mails atualizados aí, mas a gente vê não fazendo muita coisa a respeito disso, principalmente no Brasil. Então, eu encerro aqui minha apresentação. Muito obrigado, comandante Norberto. Eu gostaria só de fazer dois
tocar em 2 pontos do que você comentou, com relação àquele drone americano, né? E que agora, durante a guerra da Ucrânia, foi detectado que na área dos Bálticos, né, havia interferências, provavelmente da Rússia, em aviação civil. Eu já sei, eu tenho a informação de que algumas companhias mudaram até as suas rotas para evitar esse tipo de interferência, né, que conduzia os aviões a navegarem em círculo. Né. Essa informação que você passou com relação à navegação quântica, alguns anos atrás, a IALA se reuniu com outros institutos de navegação, inglês, etc., e comentou-se sobre diversos sistemas de navegação. Isso já estamos mais voltados aqui para a questão marítima. Né? E eu me recordo que a navegação quântica dizia-se que ao final da década de 20, início da década de 30, iria começar a ser desenvolvida. É a única lembrança que eu tenho disso. E com relação a essa última imagem, né, que foi colocada aí na sua apresentação, de uma possível rede de ILORAN, que de fato, sem dúvida, seria bastante cara, não só de implantação, mas principalmente de manutenção, exigiria certamente guarnições, não poderia ficar desguarnecido, etc. E eu não faço ideia, eu não sei exatamente de qual seria a distância que deveria haver entre essas estações. Né? Lembrando que ela não é só para cobrir a área marítima, né? Nós temos a área do território toda, então, de fato, seria um investimento grande. E a informação que eu tenho, mas sem saber exatamente como é que funciona esse sistema, eu tenho um oficial lá no Centro de Sinalização Náutica, no Almirante Moraes Rego, que eu costumo sempre conversar com ele sobre isso. Eu digo a ele, olha, vai estudar o sistema que é o chamado R-Mode, que é um sistema que os bálticos estão investindo e que eu estou presumindo que é um sistema mais próximo, mais costeiro, né? E isso vai depender de uma avaliação aqui no nosso país, né? Eu quero realmente ter precisão de navegação em cima da Cordilheira Mesoatlântica, me interessa isso, no final da Amazônia Azul, né? Eu preciso dessa precisão, eu preciso de uma precisão próxima. Talvez esse sistema do R-Mode, o Ranging Mode, possa ser uma solução para isso. Não sei, como eu disse aos senhores no início, deixo aos universitários a questão da pesquisa do que faz a roda do trem andar. Bom, muito obrigado, comandante Roberto. E eu gostaria de passar a palavra ao comandante Pimenta. Bem-vindo, Pimenta. Prazer em vê-lo. Muito obrigado, comandante. Um prazer muito grande estar aqui. Agradeço ao Almirante Paulo César, a SB Hidro, essa oportunidade de interação com a nossa comunidade. O comandante Norberto, meu chefe aí de outras singraduras, eu tive um orgulho muito grande de trabalhar. Norberto é um pensador, né? Publica trabalhos, livros, está na Escola Naval. Norberto, já de longa data, ele vem batendo nessa questão de um sistema de backup, um sistema que possa ser substituto, né, dessas tecnologias baseadas em satélite, assim como a nossa navegação tradicional, né? Nunca se esquecer desses detalhes. Eu vou buscar aqui nessa nossa conversa, nós vamos bater um papo aqui, né? Assim, ativamente informal, buscando fazer uma ligação disso que o comandante Norberto falou com essa pontuação que o comandante Piovesana acabou de colocar sobre o R-Mode. O R-Mode é o foco, por acaso, dessa minha apresentação, né? Só relembrando aqui algumas coisas que o Norberto já falou, né? Nós temos esses conceitos de jamming e de spoofing. O jamming é uma interferência, todos são interferências, mas é uma interferência que eu faço para fazer uma negação do uso do GPS, né? do GNSS, que é o GPS, Beidou, Galileu, enfim, GLONASS.
E essa negação ela pode ser intencional ou não. E tem se visto, mais na parte marítima, né, que essa negação não intencional ela tem assumido um caráter bastante significativo, né? Agora, por que isso? O GNSS, como o Norberto falou, ele é um sinal de baixa potência, de características muito bem conhecidas. Então, é relativamente simples. Ele é baixinho, gritou mais alto que ele, já começou a negar. Essa questão é intencional, alguém tem um rádio, hoje com esses SDR, né, Software Defined Radio, rádio definido por software, isso tem se tornado bem mais simples de se fazer. Aquilo que o Norberto mostrou nessas personal privacy devices, isso daí é muito utilizado, até que a criança, aquele joguinho, tinha um tempo atrás, de caçar Pokémon, você ia lá pegar o Pokémon, o cara dizia que estava em outro lugar, para ninguém ver aquele Pokémon, ia lá pegar. A criança usava isso, né? No Reino Unido, isso tem sido um problema. Acabei de vir de lá da Oceanology e eu conversei com amigos que moram lá, com motorista de Uber, né? Isso acontece muito, de gente que não quer ser traqueado, né, etc. Usa um negócio desse, espeta no isqueiro do carro, né? Só que isso daí consegue, hoje, essas coisas com uma potência maiorzinha, a causar perturbações significativas, porque, como o comandante Perezana falou na introdução, GPS na sua navegação. Uma coisa muito importante disso é a referência de tempo, né? Porque os satélites eles transmitem todos exatamente no mesmo instante, né? E isso daí, esse tag de tempo, né, é colado nesse sinal. Então, quando a gente recebe, eu digo, eu recebi isso daqui do satélite tal está na posição tal, então eu tenho essa distância para essa distância, para ele calcular minha posição. Essa referência de tempo, com uma acurácia dela muito grande, ela é utilizada para tudo. No caso, vamos nos restringir aqui na questão da navegação, né? Isso daí interfere com sincronismo de boia e com o nosso bom e velho AES, né? Que são aqueles 2.225 slots de tempo. Esses slots de tempo são regulados pelo GPS, né? O console do AES ele não funciona se não tiver o GPS ligado nele. É a referência de tempo dele. Então, isso daí já causa um tumulto enorme. Então, se eu estiver dentro da Baía de Guanabara, a gente no centro do Rio, centro de Niterói, usando isso, não precisa nem ser um ataque deliberado, né? Alguém querer, né, interferir diretamente na navegação, a gente já está sofrendo esse problema. E o spoofing, ele já é uma interferência com a intenção de induzir ao erro, né? E nisso daí, a gente pensa em se induzir ao erro, tipo, mudar a posição do navio, né? Fazer ele se desviar da rota, mas o espírito de porco ele pode criar coisas bem mais sofisticadas do que isso. Por exemplo, ele pode mudar a posição alvo falso. Acho que todo mundo já viu, quem pesquisou sobre isso, na China, que foi direto, os navios todos rodando em cima de terra, né? Bem característica essa imagem aí, aparece no RS de todo mundo. Mas não é só isso. Homem ao mar. O que nossas convenções aí falam, né? Caiu alguém na água, todo mundo tem que acudir. Pois é. Estão criando homem ao mar falso. O cara gera homem ao mar em cima de um navio qualquer, está ali. Um rumo de colisão, né? CPA, falso. E geram aquilo, o meu navio, porque se eu começar a desviar a trajetória, eu vou chamar a atenção, estou sofrendo spoofing, né? O cara não faz isso. Ele imagina na entrada da Baía de Guanabara, chega o cara, um homem ao mar do mercante. Olha só a confusão que isso já não vai causar, né? O CPA é a mesma coisa. Pô, aquele cara ignorou, ele vai para cima de mim, pô, para a máquina, não vai. Imagina o tumulto que isso pode fazer na entrada de Singapura, né? De Santos, né? E a questão do tempo também. Não criei problema nenhum no posicionamento, mas criei um problema no datum de tempo. Acabou. A AES já não consegue mais transmitir, se transmite, está errado. Então, são coisas. O escopo disso está muito aumentado, né? É claro que os grandes provedores, como o Norberto falou, por China e Norberto, o comandante Perezana, China e Rússia, esses caras estão bem
avançados, né, em relação a essas coisas. A gente não sabe o que acontece por lá, mas do lado de cá, no GPS e no Galileu, eles já estão tratando do assunto para ter alguma coisa tipo uma criptografia, não é exatamente criptografia, mas alguma coisa que me permita ter uma certa resiliência, pelo menos em relação ao spoofing. Né? Se eu descobrir que estou sem GPS, eu vou fazer a navegação indexada, radar, vou fundear, enfim. Agora, já pensou ficar tirando do navio do canal, né? É uma coisa mais complicada. Então, o GPS, eles já há muitos anos, eles estão desenvolvendo um protocolo chamado Chimera Chips Message Robust Authentication, isso, que é do laboratório da Força Aérea, laboratório de pesquisa da Força Aérea, e eles estão em tratamento com a Lockheed Martin, que é quem está fazendo o lançamento dos satélites da geração 3 do GPS, para esses satélites estarem podendo usar esse protocolo, né? Vai ter alguma coisa de autenticação ali, mas aí começa, o console de todo mundo de GPS não está preparado para receber aquilo, que ele tem que armazenar um pouco na memória, etc, etc, etc. Então, isso deve demorar um pouco. O Galileu tem uma outra coisa, OSNM, Open Service Navigation Message Authentication. É tipo uma marca d'água que vai em todas as mensagens do Galileu, né? Então, se eu não recebi aquilo, eu falei, opa, já estou sofrendo spoofing. Isso já está na fase final de teste. Quem entra na página do Galileu, se a gente olha lá, a última coisa que tem sobre isso é 2021, mas olhando essas revistas de GPS aí, todo mundo, né, aquelas revistas de sempre, a gente vê que eles estavam no final de novembro de 2023, foi a última referência que eu vi, já estava para estar tudo terminado em janeiro, fevereiro desse ano. Não consegui nenhuma... Comandante Provenzano, seria interessante se eu conseguisse conversar com seus contatos. Eu vou ver, aqui eu estou em Portugal, ver se eu converso aqui com a Marinha de Portugal também, o pessoal da NATO, a OTAN, eu tenho contato aqui, para tentar descobrir se isso já está operacional. O status dessa coisa, esse problema não é novo, né? Como o comandante Perizano falou, isso já vem de muito tempo. A solução tradicional para o problema vem sendo dada também. Aumentar estupidamente a tensão, como o Norberto mostrou, foi muito feliz esse slide que o Norberto colocou ali sobre o navio que encalhou porque o GPS desligou e ninguém percebeu, né? Muita atenção, está sempre checando essa posição porto meio, que é o que a gente fazia quando a gente navegava só com o radar, né? Sempre, né? Pegar uma marcação também, coisa e tal. Então, ter-se nas águas sempre que possível, né? Perto da costa. Isso. Eu achei na internet uma coisa muito interessante. Tem uma publicação de 2019 da Intertanko, que é os donos de navio, que é International Association of Independent Tank Owners, é isso, dos grandes operadores de navios tanker, né? Eles têm uma publicação de 2019, que essa publicação ela lista todos os procedimentos que vão até fundear o navio, né? Pô, não dá, para. Então, como é que você deteta o jamming, o spamming, etc. Essa questão, como o comandante Provenzano mencionou, da guerra da Ucrânia, né, e da faixa de Gaza, etc., a Rússia ela fez ela admitiu que está fazendo exercício de guerra eletrônica no Báltico, a partir de Kaliningrado, né, aquele enclavezinho russo ali entre os países bálticos e a Polônia. Que eles estavam fazendo exercício de guerra eletrônica ali. Então, foi em torno do Natal, do Ano Novo, saiu na mídia, aí, presente de Natal do russo para todo mundo, mas foi mais para... A ameaça foi pior, né? A coisa aérea, né? A gente ainda pode ter algum tempo de reação, o avião é mais complicado. Foi uma coisa, assim, horrível, isso daí persistiu por mais de uma semana, né? A Romênia reportou episódios também. A Romênia, isso que me contou foi um romeno que serve na MG Almetoc,
meu amigo Florim. O MGeoMeTOC é um centro de excelência de geotecnologia da OTAN, né? Fica nucleado no Serviço Hidrográfico Português. A Romênia está na fronteira com a Ucrânia, e houve já vários episódios de jamming de GPS feito pelo russo naquela região. Dados de 2021, mais de 10 mil interferências no tráfego aéreo, dados da ITU, International Telecommunications Union, né? Mais de 10 mil interferências no tráfego aéreo, só em 2021. Né? E essa coisa que eu já citei, dos Personal Privacy Devices, né? O Norberto mostrou ali aquele maço de cigarro com as anteninhas, né? Isso se torna um problema mais não intencional. Né? Então, o que eu queria falar aqui? O Eloran é uma solução, como é que eu vou dizer assim, uma solução nacional, né? Uma solução que, né, é o que se deseja, ter um sistema que todo mundo vai poder utilizar, etc. Mas, como o Norberto mencionou, isso é muito caro. Né? Quanto tempo leva para a gente fazer isso? Então, eu busquei trazer aqui a reflexão sobre algumas coisas que a gente possa fazer no curtíssimo prazo, de repente, se der, semana que vem, compro umas coisinhas, não para resolver o problema, mas para tentar mitigar, né, em algumas coisas. Por exemplo, existem alguns fabricantes, tem um fabricante belga de receptores de soluções para GNSS, chamada Septentrio. Eles, como estão dentro da União Europeia, eles participam muito, né, do Galileu, dessas coisas todas lá. Os receptores deles têm umas tecnologias, têm os softwares, né, juntos. Eu citei para o Augusto, a coisa de uns 2 anos atrás, quando ele estava na Triunfo, eles queriam ver alguma coisa nesse sentido. Eles têm uma solução chamada AIN+. Né? Esse AIM+, são os algoritmos que eles têm, eles ficam com um analisador de espectro, onde dá para a gente notar claramente quando tem um ataque narrowband, né, quer dizer, praticamente em cima de uma frequência só, uma banda muito pequena, onde eles eliminam a recepção daquela área, e também o ataque broadband, quando vai negar uma parte grande do negócio. Via esse software, né, que vem com o console deles, a gente consegue identificar o que está acontecendo. Então, se eu estou num porto, né, e eu tenho uma estação de referência GPS, pelo menos o GNSS, eu posso saber que está tendo ataque, disseminar isso pelo VHF, enfim, todo mundo, atenção, todo mundo chaveia para navegação radar, marcação, navegação indexada, etc., porque estamos sob um ataque, uma negação. Isso é uma possibilidade. A bordo, eu não tenho como fazer o cara que está entrando ter aquilo, obrigar todo mundo a ter, mas tem alguém que vai lá para trazer esse navio. Esse alguém é o prático. A meu ver, o prático tem uma contribuição muito grande para dar nesse sistema, pelo menos ao curto prazo. Né? Porque eles é que, né, trazem e tiram os navios. Então, aqueles que usam PPU, a Portable Pilot Unit, né? Se a antena, existe uma tecnologia de antena chamada CRPA, Controlled Radiation Pattern Antenna. Isso daí é quase não, talvez seja uma interferometria. São antenas de vários elementos, ele mede uma diferença de fase ali, então ele consegue ver de onde esse sinal está vindo. Com isso, ele consegue bloquear daquele sinal. Como é que ele sabe que aquele sinal é espúrio? Porque a gente sabe onde vem satélite. Um satélite está aqui, outro está ali, outro está ali, outro está ali. Tem alguma coisa vindo dessa direção, esse cara é falso. Né? Grande parte desses ataques, eles vêm, estão perto do chão. Né? Perto do chão, algumas antenas elas negam até uma determinada altura. Isso é complicado porque o GDOP, a gente usa mais o satélite que está abaixo no horizonte, e o navio também está mexendo, em terra isso é mais fácil. Mas é uma possibilidade também. Então, essas antenas eu já consigo, se eu tenho alguém que está tentando me negar por um spoofing ou jamming,
determinada direção, essa antena ela resolve. Dizem que algumas delas são caríssimas, é meio difícil conseguir os dados de preço, mas enfim. Outra coisa que a gente pode identificar, a Septentrio tem uma solução dessa, mas também um pouquinho de engenharia, o pessoal que, né, desenvolve pode conseguir alguma coisa nesse sentido, é associar um outro sensor ao receptor do GPS, uma EMU, um sensor de altitude. O sensor de altitude ele tem acelerômetros, né? Então, se eu tenho um spoofing, quer dizer, eu estou aqui, ele diz que eu estou para cá, para eu ter vindo daqui para cá, de um segundo para o outro, tem que ter tido uma aceleração absurda, concorda? Então, se eu não tiro essa variação de aceleração, opa, essa posição é falsa. Ou se eu estou... uma coisa que eles fazem é ir desviando o navio um pouquinho da rota, né? O suficiente para ali na frente ele sair do canal. Né? Se eu fizer isso de uma forma abrupta, qualquer um vai perceber. Mas se isso daí for degradando um pouquinho no canal longo, como Paranaguá, vamos imaginar, né? Ele consegue jogar o navio para fora do canal. Um sensor de altitude, ele pode perceber, está indo nessa direção, tem que ter, né, uma aceleração naquele sentido. Ele pode ser uma ajuda também. Né? E a solução que me parece bastante interessante, que é acho que todo mundo já ouviu falar no V10, né? VDES, que é a nova geração do AIS. Né? O que é o V10? O V10, assim, muito superficialmente, o AIS nós temos 2 canais, né? A e B, 167, 162, ponto alguma coisa. Enfim, então, são 2 canais ali, do VHF. O V10 ele tem 7 canais. Ele tem esses 2 canais, tem mais 2 que são dedicados para uma coisa chamada ASM. ASM são mensagens, que são a mensagem 6, que é direcionada, a mensagem 8, que é broadcast. Chama-se Application Specific Message. É quase que um programinha que eu faço. Uma coisa que é muito utilizada para isso esses AIS Atom. Eu posso botar um monte de sensor ambiental e mandar aquilo por AIS, manda por ASM. No site da IALA tem lá as ASMs que estão autorizadas. Tem uma, o Brasil tem uma, feita com um engenheiro da Petrobras, que é a Offshore Unit Dimension, está usando isso em operações de movimentação. Transmite o shape, em vez do triangulinho, vem um shape, a plataforma com shape todo estranho, ele transmite aquele shape. Então, 2 canais só para isso, porque está crescendo o uso de ASM, o número de canais é limitado, aquilo está saturando o VHF Datalink, o link do AIS. Né? Então, agora tem 2 canais e com uma largura de banda maior, né? Uma densidade de bits maior. Só para isso. Tem 2 canais, tem um canal que é o AIS por satélite. Diga, Pimenta, mas já não tem AIS por satélite? Não. Isso que a gente tem um satélite que pega o sinal do AIS e te disponibiliza de alguma forma, normalmente por rede. Né? Então, eu posso pegar aquilo por rede e colocar em cima do software de navegação, mas não é bidirecional. Né? Eu não leio direto. Agora não, é um link satélite, onde eu posso, inclusive, mandar isso o core do e-navigation. Né? Eu posso mandar dado quando é que eu chego no porto, etc. Essas coisas todas por satélite. É bidirecional, como o porto pode mandar para o navio também. E 2 canais que eles chamam do VDES terrestre. Terrestre ou VDES. Né? São 2 canais, e aí é que a coisa fica interessante, porque esses 2 canais ele tem uma largura de banda maior, de 100 megahertz, gigahertz, kilohertz, né? De 100 kHz, né? Então a banda passante maior, e um protocolo de modulação diferente. A modulação é a alteração que eu faço na onda portadora, né? Uma onda bonitinha, eu altero alguma coisa, amplitude, AM, frequência, FM ou fase. Né? Então eu mexo com essa onda, então eu posso ter vários algoritmos para isso, ter um algoritmo mais eficiente. Com isso, eu consigo ter uma densidade de bit, a quantidade de informação que eu posso mandar em cada pulso daquele, 32 vezes maior que o AIS tradicional. Em vez de 9,6 kbps, vai 307,2. Tá?
Então, isso daí, eu preciso, se eu tiver uma estação base, AES, transmitindo nesses canais do V10, como é que é o nome disso? O comandante Pelvezana falou, é o tal do R-Mode, que é o Ranging Mode. Teve um experimento grande lá na Europa, no Báltico, sobre isso, usando o MF e usando o V10 também. O problema é que o V10 ainda não está de todo. Tá, essa semana agora, o comandante Marco Lúcio oh meu Deus, da DPC, passou até um questionamento aí que estão fazendo sobre resiliência disso. Ele ainda não está totalmente operacional. Não tem muita coisa para mudar, não, mas ainda não é um padrão aprovado, né? Então, se eu tenho várias... Imagina a Baía de Guanabara. Se eu tenho várias estações ali transmitindo o quê? Qualquer coisa. Um bip, qualquer negócio. Quem está recebendo aquele sinal, se o console, se o receptor AES dele entra nesse ranging mode, ele consegue determinar a distância para cada transmissor daquele. E, com isso, ele tem um posicionamento. Então, isso... Agora, se o software de navegação consegue... Isso é uma coisa que está dentro do conceito de navigation, né? Mas o e-navigation, é bom a gente lembrar que ele não... como é que eu vou dizer? Ele trata dessa filosofia, mas quem vai fazer o negócio para ler, para receber, formatar a mensagem, isso depende da aplicação, né? A navigation não define esse tipo de coisa. Então, se o software de navegação estiver apto, né, a CNS Systems está desenvolvendo isso aí, a receber esses sinais, né, AES, de várias estações, e com isso plotar uma posição, acabou o problema. Eu tenho um backup, né, que é muito mais barato e simples da gente implementar do que o Eloran, só que o Eloran é uma solução para a costa inteira. Isso daí, como é VHF, é a solução bem mais restrita, né? Não é uma coisa, não compete um com o outro, né? Mas é uma solução que está dentro do escopo da navigation, né? O V10 tem um papel muito grande a desempenhar ali dentro, e é uma solução que é factível, né? É execuível, vamos dizer assim, não custa uma fortuna. É uma coisa que autoridades portuárias podem pensar em implantar. Mas a Pimenta, e o software de navegação, o ECDIS, se o ECDIS passar a ler isso depois que o V10 for aprovado, né, muito possivelmente vai acontecer. Se não for, o software de navegação pode ser uma coisa também que a praticagem cubra isso, né? Se ele tiver uma PPU, algumas PPUs elas têm receptor de AES, receptor de NSS, uma giro, ele tem tudo ali. Se ele tiver uma PPU dessa mais avançada, com a capacidade de se posicionar dessa forma, também estaria, é uma possibilidade, né, de se abordar esse problema. Então, sumarizando, né, falei um monte de tempo aqui, como eu estou mais do lado da indústria, né, o que eu tenho visto por aqui é que existe essa possibilidade de a gente trabalhar com R-Mode e a gente trabalhar com alguns sensores, né, console, receptores de GPS mais avançado. Existem várias empresas que entraram no São Google, aí pode ver, a Novatel, Thales, tem a Turquia, não sei, ou até ser está no meio de um monte de conflito. Tem um monte de empresas oferecendo soluções para isso, Metexan, Tualcom, Calian, Safran, Thales, Furuno, Navitec. Tem várias empresas que fornecem esse tipo de antena, né, e fornecem ferramentas, né, de software ou de hardware para lidar com isso. E mais essa questão do V10, com o V10 terrestre nesse R-Mode. São abordagens que a gente pode pensar para isso. Então, muito obrigado. Espero que tenha sido útil aí essa apresentação. Muito obrigado, comandante Pimenta. O senhor consolida a minha preocupação com relação a esse assunto, porque cada vez eu vejo que eu sei menos. Essa visão que o senhor trouxe
com relação à indústria, ela é fundamental, é exatamente por aí que eu acho que a gente tem que começar a abordar. O V10, você comentou, eu me lembro que já há vários anos vem a Yala batalhando junto com a ITU com relação à reserva de faixa de frequência, e agora eu entendo melhor por que é tão importante a reserva da faixa dessa frequência. E muito obrigado também pela exposição sobre o Ranging Mode, que eu também tinha essa ideia de que seria um sistema mais barato e talvez uma primeira aproximação para o nosso país aqui, que é muito mais a questão da segurança próxima, portuária, do que uma questão de longa distância. Eu não sei, provavelmente ele não seria aplicável no caso do nosso território, na área terrestre, mas para a questão marítima, eu não tenho dúvida que me parece ser uma solução muito interessante e a um custo bastante razoável, né? Eu queria só atualizar uma informação que eu passei no início com relação aos saltos de frequência das comunicações militares. Eu acabei de receber a informação aqui do ex-diretor do CASNAV, o comandante Caio, estava comandando o Brasil até pouco tempo, eu perguntei a ele para confirmar. O salto de frequência nas comunicações militares, segundo ele, existe uma matéria numa revista científica do ano de 2020 que fala em 100 mil vezes alterações dentro de um segundo para as frequências militares. Então, por aí a gente vê como é que é importante essa sincronização do tempo. É fundamental a sincronização do tempo. E é aí que eu digo que ela vai muito além da simples segurança da navegação, a navegação em si, né? E a navegação, já que o comandante Pimenta citou, né, realmente a gente não pode nunca deixar, e o comandante Norberto também, deixar esquecer o que nós já conquistamos, né? A navegação, eu, quando fui instrutor de navegação na Escola Naval, já dizia que é um somatório, né? São camadas que nós vamos somando, mas sem esquecer o prumo. Eu acho que é um equipamento indispensável em qualquer embarcação. Prumo é indispensável. Eu não abriria a mão do prumo em nenhuma embarcação. Então, na questão específica de navegação, realmente é um somatório de informações. Eu pediria ao comandante Celso, então, que se juntasse aqui aos nossos palestrantes e mostrasse a sua visão quanto a esse assunto. Eu estou certo que nos oficiais mais modernos que eu estou depositando a minha confiança de que o assunto vai ser tocado para frente e vai ser estudado, porque eu já só sei para onde o bonde está indo. Por favor, comandante Celso. Olá a todos. O que há de mais moderno aqui na apresentação. Eu fui convidado, agradeço o convite primeiramente, a falar um pouquinho sobre a influência da incerteza horizontal na hidrografia, ou seja, nos nossos sistemas que coletam os dados de batimetria no campo e geram nossas cartas náuticas, que, em última análise, a gente vai receber essas informações de posição do navio, vai compará-las com o que está na carta. Então, para o navegante hoje, não basta só saber qual o valor de profundidade de certo lugar, mas qual a confiança daquilo lá? Esse valor não está deslocado? Como os senhores falaram antes de mim, todos esses efeitos que podem acontecer no GNSS, eles acontecem quando a gente está coletando esses dados para fazer a carta, porque o nosso principal sistema de posicionamento hoje é o GNSS, não há como fugir disso. Eu também preparei uma pequena apresentação aqui, só para mostrar aos senhores como funciona, né, o posicionamento a incerteza horizontal na nossa batimetria. Então, no passado, lá para a década de 60, quando a gente só usava basicamente monofeixe, né, que é um sistema que mede a profundidade exatamente embaixo do navio, não importava muito se o navio mexia, porque o feixe é tão largo que ali a posição abaixo do navio sempre é mantida dentro do feixe, então não faz muita diferença a atitude do navio para a incerteza horizontal ali da profundidade. Então, no passado, a gente basicamente considerava a incerteza do posicionador, do método de posicionamento.
seria a nossa figura ali da direita, um círculo ao redor do navio. Só que a partir da década de 70, quando a gente começa a utilizar sistemas de varredura, que não medem só embaixo do navio, mas praticamente medem ao redor do navio, né, uma varredura a 90 graus ali de onde o navio está se deslocando, vários fatores começaram a interferir na incerteza de posicionamento, e não só o método. Os senhores veem ali, método de detecção, latência, offset. Esse é um modelo desenvolvido por Hare, né, em 1995, já prevendo a dificuldade que seria avaliar quanto de incerteza a gente tem em cada valor de profundidade. É um paper que é bem conhecido, ele é aberto, e as equações são facilmente implementáveis. Então, a maior parte dos sistemas de coleta de batimetria, eles usam o modelo de Hare para verificar a incerteza horizontal da batimetria. Aí, para mostrar para os senhores como afetaria, aqui, por exemplo, a atitude, se a gente tem um erro de proa ali na hora que está coletando, a gente já muda nos extremos da varredura a posição da profundidade, não somente o valor dela, que a gente está muito acostumado a falar, né, quanto que varia de profundidade. Não, mas esses efeitos também acontecem na posição. Se os senhores olham ali, por exemplo, um roll ali, uma atitude ali à direita, se a gente não compensar essa incerteza, porque os sistemas de atitude, o MU, né, o MRU, elas têm uma incerteza na hora de medir essa atitude do navio, essa incerteza também ocasiona incerteza no posicionamento da batimetria. Não só isso, né? Quando a gente mede a profundidade em varredura, mede os ângulos oblíquos, o som, quando ele vai e volta, né, para providenciar aí nossa medição de batimetria, ele refrata ao longo do tempo. Então, a gente normalmente faz um perfil, né, de velocidade do som, e se esse perfil não tiver incorreto, se tiver incorreto, ou se eu não amostrá-lo da melhor forma possível, ele também vai causar um erro de posicionamento, e não só um erro no valor da profundidade que eu estou medindo. E esse modelo de refração, ele não é perfeito. Se eu tiver, por exemplo, um gradiente horizontal, se vocês veem ali a foto bonita do Encontro das Águas de Manaus, né? É bonito, mas isso aí é o terror da hidrografia. A gente não consegue modelar perfeitamente o som, então a gente às vezes tem que fazer levantamentos de um lado e levantamentos do outro, fazer estratégias não convencionais para tentar superar essa dificuldade. E, finalmente, não são todos os problemas que eu estou mostrando, mas alguns, o próprio acubatímetro tem incerteza no método de detecção. O multifeixe, por exemplo, que detecta por amplitude ali próximo ao nadir e detecta por fase nos feixes oblíquos. A gente quer medir por amplitude ali no início porque a gente não tem como medir por fase, porque por dificuldade da tecnologia em si. Mas a amplitude ela é enviesada para o valor mais forte. Então, se ali no feixe eu tenho areia, mas tem uma pedra no canto do footprint ali, que é o círculo que a gente está insonificando, a gente está enviesando nossa medição para onde a rocha está. E eu queria, na verdade, quando a gente mede, a gente está esperando o centro, né? Então, na detecção por amplitude, eu tenho um erro de posicionamento dependendo do tamanho do footprint ali, ou seja, quão fino ao feixe. Obviamente, sistemas mais caros têm feixes mais finos. Mas quando eu consigo sair da amplitude, né, conseguir para a fase, eu também tenho incerteza da própria medição de fase, que ela é flutuante, como vocês verem ali no gráfico, né? Eu botei isso aí um tempo atrás. A gente faz por regressão e a gente tem uma flutuação ao redor do valor médio, que também gera incerteza de posição. E quando a gente faz um levantamento, a gente naturalmente tem requisitos, né? Essa publicação é S44 do HI. Os senhores veem aqui que a maior parte dos levantamentos de portos estão aqui na ordem especial, 2 metros. As pessoas podem se perguntar, mas 2 metros? Qualquer sistema de posicionamento dá isso hoje em dia. Então, os senhores veem que não é muito restritivo. Então, eu posso usar qualquer coisa? Então, pode parecer meio irônico, mas o problema principal não é aqui na THU de usar um sistema mais problemático, e sim na detecção de feições. Por quê? Hoje, os nossos modelos batimétricos, eles são médias, né? A gente faz células, uma superfície gridada, separa células ali e faz média de todas as profundidades que a gente mediu naquela célula. Se eu começar a ter muita incerteza horizontal, eu vou começar a misturar feições, células que não são, na verdade, as mesmas. Por exemplo, eu tenho uma célula, uma pedra aqui na célula. Se eu tenho uma incerteza horizontal, eu vou começar a
pegar posições dessa pedra e colocar em outras células, eu vou borrar a minha superfície todinha. Eu vou mostrar um exemplo depois. Senhores, olha aqui, eu não tinha um dado coletado, então isso aqui é uma simulação. Esse primeiro é o dado que eu coletei de fato, de PPK, que eu tenho certeza horizontal muito pequena. Os senhores conseguem ver a minúcias ali, todas as pedras ali nessa superfície batimétrica. Aí o que eu fiz? Usando um código que eu fiz aqui, eu comecei a inserir erro gaussiano no posicionador, no posicionamento. Aí eu inseri 50 centímetros nesse aqui, 50 centímetros, simulando que mais ou menos eu teria no RTG. Depois 2 metros aqui, simulando que eu teria mais ou menos no GPS. E 5 metros, simulando aqui uma boa condição de GPS absoluto. Vocês podem ver que as feições que eu vinha muito bem aqui, eu consigo ver aqui nos 50 centímetros. Isso porque a resolução que a gente usa normalmente para essa superfície gridada ali, ordem especial, é mais ou menos 50 centímetros. Então, não estou vendo a descaracterização que a incerteza causa. Mas quando eu começo a passar do tamanho da célula, aqui, por exemplo, do GPS, eu começo a gerar problemas, porque minhas varreduras começam a se modificar ali para frente e para trás, para os lados. Eu começo a fazer médias, a borrar minha superfície todinha onde eu não devia. Isso é bem visto aqui no GPS absoluto, que é a simulação na verdade, que minha superfície já está toda borrada, e as pedras que eu vi aqui na primeira figura já não consigo ver tão bem, ou não ver até nesse último caso. Então, é irônico, mas um problema de posicionamento horizontal num levantamento, ele interfere mais em feição do que propriamente na especificação do HI. Então, é por isso que a gente, pelo menos aqui, a gente usa muito o RTG, porque está dentro dos 50 centímetros ali, e já que a gente quer feições cúbicas de 1 metro, acaba sendo uma medição razoável. Mas conforme os sistemas forem avançando, a gente, por exemplo, no futuro a gente queira uma feição menor ainda, eu vou ter que avançar, por exemplo, com PPK, para métodos de posicionamento melhores, né? Então, era só isso que eu queria expor, foi bem rápido, mas só para dar aos senhores uma ideia de como o posicionamento horizontal afeta a hidrografia. Obrigado, comandante Celso. Muito obrigado aí pela sua valiosa contribuição, principalmente porque nós estamos aqui falando em resiliência de PNT, né, principalmente posição e navegação, no caso da visão marítima, né? Mas por quê? Por que eu preciso de posição e navegação? Para aplicar isso aonde? Eu vou aplicar numa representação gráfica, no caso é a carta náutica. Então, se eu não tiver a qualidade de uma carta náutica que realmente justifique eu ter essa preocupação, de nada vai adiantar. Então, sem dúvida nenhuma, que a questão da precisão da representação terrestre ou marítima, onde eu vou estar navegando e que eu vou precisar, sim, de uma resiliência de posição e navegação, é fundamental que essa representação ela esteja de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu vou ter disponível para essa questão de resiliência de posição e navegação. Eu gostaria de deixar aberta a palavra, quem quisesse fazer algum comentário sobre os outros posicionamentos que nós tivéssemos aqui. O comandante Norberto já está sinalizando que gostaria de falar. Por favor, Norberto. Só para não ficar um ruído aí quando os Estados Unidos fez o GPS e não queria que todo mundo usasse, ele fez a disponibilidade seletiva, né? Só quem tivesse equipamento deles que tinha precisão. No ano 2000, né, quando ele abriu a alta precisão dele, ele passou para outro sistema de negação regional. Então, quem faz negação é o dono do sistema de satélite. Tanto é que o europeu, como viu que todos os GNSS do mundo são militares, o russo, o chinês, o americano, ele fez um GNS civil que não tivesse sujeito à negação por parte do proprietário do sinal, né? Agora, as outras, digamos, às vezes a gente chama de negação, não, são interferências, que pode ser bloqueio ou a falsificação de sinais, né? O comandante Celso também falou, o monofeixe nos anos 60, o monofeixe foi até o final dos anos 80, né? Eu usei o primeiro GPS lá na Barra Norte do Rio Amazonas, quando o Piovesan era o SSN, né? Usei para rastreamento em 89, depois ainda veio o SideScan, né? O sonar de varredura lateral, o multifeixe foi lá para meados de 90, né?
Então, a gente usou muito monofish nessa aí. Ok? Obrigado. Comandante Pimenta, por favor. Alô? Parabéns, João. Sua palestra sua apresentação foi muito legal. Inclusive, tem uma coisa dentro das normas do HI, está escrito lá, né? É exatamente o que você apontou. Para você garantir que você detetou todas as feições, você tem que usar um segundo sistema de determinação que não é aquele usado para batimetria, praticamente que define o side-scanner. Pode ser um sensor interferométrico também, mas com o side-scanner. Com o side-scanner que vai realmente tirar a dúvida que antigamente a gente fazia com a varredura física, que nenhuma feição foi deixada de lado, né? E isso daí tem aquela coisa também para a questão de Força Armada, né? É que às vezes a gente deixar de pegar uma pedrinha ou outra, alguma coisa dessa, pode não ter relevância, mas não vamos esquecer de operação de contraminagem, né? Minagem contra minagem, antes de deixar de ver as coisas quando você for muito feliz e dizer que ficou um negócio assim mais difuso, aquela imagem, no meio disso daí vai a mina também, né? A gente deixa de ver. Então, isso é uma coisa muito relevante. E o Norberto está falando quando teve a questão da negação do sinal. Eu testemunhei um fato histórico, né? Uma coisa curiosa. Tinha caído um helicóptero do Minas Gerais, me lembro que ano era aquele, se era 90 ou 91, uma coisa, durante uma das guerras do Golfo, acho que foi 90. E eu estava embarcado com um side-scan no Filinto Perry. E a gente estava fazendo posicionamento por Redist, mas a gente estava usando um console da Trimble que parecia um frigobar, né, na época, que não tinha, você lembra? Não tinha GPS o tempo todo. Estava com o console daquele. De repente, deu um salto de uns 70 metros, uma coisa assim, né? Falei, poxa, a gente ficava comparando, né, a posição do Redist com a latitude e longitude. Pô, mas o que aconteceu? Pô, voltamos, fomos calibrar o Redist absolutamente calibrado, não tinha nada no registrador que fosse a diferença. Eu estava de serviço na hora em que o americano abriu o código militar o mundo, porque os soldados na Guerra do Golfo não houve tempo logística para dar o receptor militar para todo mundo. Então, eles levaram os Garmin para loja de alpinista, ciclista, coisa e tal, deram para tudo que é soldado e abriram o código militar direto. Então, você vê que curiosidade, né? Foi ao contrário, eles não negaram, eles abriram. Né? E eu peguei isso daí na hora que eu estava de serviço no horário. Né? Curioso. É isso. Muito obrigado, Pimenta. Essa questão da negação, alguns anos atrás, eu acho que 2, 3 anos atrás, essa fundação de resiliência de posição e navegação no tempo, né, ela ela divulgou uma informação chinesa, de um site chinês, em que eles se vangloriavam, né, de terem, num determinado período, negado aos americanos o uso do seu próprio sistema GPS. Eles obrigaram que os americanos, nas suas águas, em águas próximas à China, utilizassem o Bidu. Eles fizeram essa notícia, ela saiu como se vangloriando de terem feito a Marinha Americana usar o sistema chinês nas águas chinesas e não o seu GPS. Eu já estou encerrando, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, me comprometendo aqui a disponibilizar para cada um dos senhores as informações que eu tiver da IALA sobre esse assunto. Também o link para a Fundação RPNF e uma informação interessante para a gente avaliar, né, por que o Brasil precisa se preocupar também com isso, principalmente na área marítima. É uma informação que ela não está atualizada, é de 2 anos atrás,
de que no mar territorial brasileiro, eu tenho, no mesmo instante, ao longo do dia, eu tenho para mais de 1.000 navios estrangeiros navegando nas nossas águas. Portanto, eu garantir a segurança da navegação, ou pelo menos proporcionar elementos de segurança da navegação que esses navios muitas vezes encontram em portos muito mais avançados, como Roterdã, né? Não faz muito sentido que um comandante de navio mercante saia de um porto como Roterdã, amparado por uma estrutura de auxílios da navegação bastante resiliente, né? Bastante poderosa, e chegue nos outros portos do mundo e não encontre as mesmas condições. Afinal, o navio é o mesmo, os valores são os mesmos, os custos que estão depositados naquele navio é o mesmo. Né? Daí vem a questão do seguro da navegação. Então, eu acho que essa questão de resiliência de PNT nas nossas águas é uma questão que a gente precisa pensar com muito cuidado. E lembrando também que um dos fatores que a IALA vem investindo muito nos seus comitês técnicos é a questão dos navios autônomos. Né? Esses navios vão precisar de uma estrutura de auxílios da navegação fantástica. Em cima disso é que eles já estão começando, o comitê de navigation já está preocupado com isso, porque realmente vai precisar de muita estrutura para garantir segurança na navegação desses navios. Bom, então, era isso da minha posição, que eu gostaria de agradecer a todos a disponibilidade, agradecer mais uma vez, Almirante, pela oportunidade que nós temos de estar conversando sobre isso, quem sabe seja um embrião de uma discussão ainda maior e que espero que possa abranger outros setores, porque, como nós vimos, a questão da resiliência de posição, navegação e, principalmente, tempo, ele abrange outros setores que são importantes para a economia do país. Obrigado, Almirante. Por favor. Eu quero só corroborar as tuas palavras aí, viu, Provenzano? Dizer que a Sociedade Brasileira de Hidrografia fica muito feliz em poder realizar um evento de tamanha importância como esse, né? Esse assunto, né? E que a gente possa ser realmente um veículo para difundir isso, sobretudo na Marinha do Brasil, entendeu? Na hidrografia, evidentemente, na sociedade de hidrografia, e também na sociedade brasileira, onde envolve todos esses aspectos fundamentais, que seja na área do transporte marítimo, seja na área do transporte aéreo, entendeu? E seja sob o ponto de vista, efetivamente, também na área da defesa. Então, eu fico muito feliz da sociedade brasileira realizar esse evento, do qual eu agradeço profundamente a vocês aí, viu, Pimenta, Norberto e Celso, e a você pela bela coordenação que fez, viu, Piovesan? E dizer que nós vamos replicar esse evento provavelmente durante nosso simpósio esse ano, no mês de junho, e dizer que, para mim, pessoalmente, é uma satisfação imensa, porque, como você disse, né, que você, Piovesan, conhece o trem, mas, inclusive, sabe que existem umas rodas lá, mas que não... E sabe para onde o trem vai, mas não sabe direito como é que ele caminha. Eu também digo para você que eu ainda estou no estágio anterior, né? Mas, de todo modo, sou extremamente curioso, com essa curiosidade científica importante, de algo que é significativo. Esse tema é significativo, nós vamos multiplicá-lo. Evidentemente, eu estava agora pensando, antes de terminar, eu gostaria de dizer isso, nós conseguimos fazer o segundo volume, né, com um esforço do Palmer, com o Almirante Adrião, da história da hidrografia brasileira. E voltando agora para o aspecto da hidrografia, muito bem abordado aí nesse tema pelo Celso. Agora, a gente tem que engrossar esse livro, entendeu? Porque o avanço tecnológico foi exponencial. Então, a gente vê que do ecobatímetro para cá,
do ecobatímetro monofásico para cá, nós tivemos aí uma evolução significativa. Então, era isso que eu gostaria de dizer a todos, agradecer mais uma vez, agradecer a ACTA aí pelo apoio fundamental que nos deu para a realização desse evento, e aguardamos todos vocês, nossos debatedores, e você também, Provenzano, e a todos os que estão nos assistindo, entendeu? Para que a gente venha fazer um próximo evento valoroso como foi esse. Muito obrigado a todos, e aqui eu encerro o nosso evento. Até lá, até o próximo evento, ok? Obrigado.